Quarto, a partir do verso 21, que diz assim: ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, de forma bem clara e bem resumida, como é o registro de Mateus, o anjo diz a José que ela daria à luz a um menino e que o nome desse menino era e deveria ser Jesus. E diz qual vai ser sua missão: salvar o seu povo dos seus pecados. Devemos entender que até aquele momento nós não devemos perder de vista que os judeus sempre pensavam num Messias militar que tiraria o jugo de Roma e restabeleceria o reino a Israel. O anjo não dá espaço para esse tipo de interpretação, seja da parte de José, seja da parte dos judeus do primeiro século, dos leitores, seja da nossa parte. Não há espaço aqui para um Messias militar, como os judeus esperavam naquela época. Porém, como o Evangelho de Mateus é escrito de 60 a 68, já havia ali uma teologia embrionária sobre a palavra salvar o povo dos seus pecados. A palavra que aparece aqui, salvar, em grego, é sotei, que vem de soteria, que significa salvação. Geralmente essa palavra ela é aplicada para mostrar a redenção dos remanescentes de Israel, como acontece no livro de Gálatas, que mostra que existe o Israel étnico, mas existe o Israel espiritual, ou seja, Deus salva esse Israel espiritual, como também acontece no livro de Romanos, que existe o Israel étnico e existe também o Israel espiritual, o descendente espiritual, aqueles que creem em Jesus Cristo. Portanto, a palavra que aparece aqui é essa, salvar. Ele vai salvar o seu povo. E a segunda palavra interessante aqui é pecado, que significa hamartia, que quer dizer errar o alvo. Uma das definições de pecado significa errar o alvo. Quando você fala, quando você faz alguma coisa, ou quando você pensa, se você não pensar de acordo com a lei de Deus, fazer com a lei de Deus, com a vontade de Deus, ou desejar de acordo com a vontade de Deus, você erra o alvo, ou seja, comete um pecado. Então, o que o anjo está dizendo aqui a José é que o que estava no ventre de Maria iria salvar o povo, o seu povo, dos pecados deles. Ele iria salvar. Quinta coisa que nós aprendemos aqui: Jesus é o salvador do seu povo e ninguém mais. Deus tem um povo nessa terra e Jesus vai salvar esse povo, pois, infelizmente, nem todos são filhos de Deus. Vejamos João capítulo 1, versículo de número 12 e 13. João 1, versículo de número 12 e versículo de número 13. Que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, infelizmente, nem todos os seres humanos são filhos de Deus, mas só aqueles, e simplesmente aqueles que creem em Cristo, que arrependem-se dos seus pecados, são considerados por Deus como os seus filhos, e é esse povo ao qual Jesus vai salvar. É esse povo que Jesus vai salvar.